necessariamente numa reta, numa progressão gradual de velocidade linear. Exatamente, até como referiste anteriormente naquele post sobre o salto do Ronaldo, em que às vezes antes de começarmos a trabalhar a aceleração é preciso trabalharmos tipo a desaceleração. Sim, não diria que tem que ser em fases opostas ou que uma tem que surgir primeiro. Mas no tem entanto, de ser as duas têm que ser equilibradas porque realmente, se nesse caso que estás a mencionar, se o Ronaldo consegue saltar muito alto, e conseguiu realmente nesse vídeo, se ele não fosse capaz de aterrar como aterrou e realmente saber lidar com essa força, ele nem parava ali de jogar. Yeah. E de que é que lhe servia ele ter saltado 2 metros e tal? Não lhe servia de nada porque ele ia ficar a época toda porque parada. ia ficar ali a época toda parada, exatamente. E então temos que perceber que, e eu acho que este paradigma também deve ser um pouco acentuado, a meu ver, no treino, que é muitas das vezes nós não devemos olhar só para o fator de rendimento, devemos também olhar, claro que estão diretamente relacionados, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não devemos só olhar como é que o atleta é mais rápido, como é que ele salta mais, como é que ele está a mudar a direção. Não, então, muitas vezes também temos que perceber como é que o vamos proteger ou mitigar de um risco de lesão. E muitas das vezes ok, o meu salto vertical ou o teu salto vertical não teve assim uma grande melhoria, ou teve em 2 ou 3 meses teve uma melhoria, por exemplo, de 1,5 cm, 2 cm. Ok, tudo bem, isso pode ter acontecido, mas se eu apenas estiver preocupado em aumentar o salto vertical, muitas das vezes o que vai acontecer é que eu me vou esquecer de trabalhar a capacidade de força excêntrica, a mobilidade, a estabilidade, e muitas das vezes isso é o fator que compromete um atleta de estar disponível durante vários jogos numa época, porque eu sempre digo isso aos meus atletas. E eu prefiro que vocês mantenham os vossos incrementos de salto vertical neste sentido, do que neste sentido, e que descuremos os outros parâmetros mais protetores, que eu falei anteriormente, a mobilidade, a estabilidade, a força excêntrica, do que propriamente estarmos a olhar só para um fator. Porque, mais uma vez, um atleta hoje em dia é muito mais valioso se tiver 50 jogos numa época a um nível médio, alto, médio, do que propriamente 2 meses a um nível top e depois lesiona-se. Pronto, isso é aceito, não é? Não adianta seres muito bom 2 meses, como tu referiste, e a restante época parada. Ou Exato. Não adianta seres muito bom até aos 30 minutos e depois andares ao Exatamente. E a partir daí também podemos falar de sistemas energéticos. Todos os aspectos. Contudo, encontramos às vezes padrões de movimentos em atletas que são menos corretos. Ok. E mesmo assim eles são rápidos e são ágeis e até são rápidos. Será que é importante mudarmos o padrão? Ok. E eu debato-me um pouco com essa pergunta. Muitas das vezes há pessoas que me dizem: mas tu se tivesse a oportunidade de treinar o Bolt, ias corrigir a técnica? É uma pergunta difícil de responder. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, porquê? Talvez sim, porque se eu tivesse tempo de, por exemplo, num ciclo olímpico, de trabalhar a técnica de forma a que ele, nos Jogos Olímpicos, essa técnica estivesse assimilada de um ponto de vista inconsciente pelo atleta, talvez o faria. No entanto, e também há alguns estudos que comprovam isso, que é qual o tempo de assimilação que um atleta demora, claro que isto é muito variável, para realmente que não haja malefícios no rendimento do atleta. Está inconscientemente. É difícil quando falamos de um velocista, por exemplo. É muito difícil de dizer isso, porque muitas vezes um velocista nem é tanta técnica que o determina como um atleta de top, de alto rendimento. Muitas vezes é capacidade genética. Porque realmente, se formos analisar e se viermos uma biópsia a cada atleta que correu nos últimos Jogos Olímpicos na final de 100 metros, de certeza que vamos descobrir aspectos em termos genéticos que não estamos habituados. É normal.
que eles têm uma excelente técnica de corrida, obviamente, mas se muitos têm a técnica ideal, não, diria que não, mas também não sei se iria melhorar. Agora, há aqui outro aspecto a avaliar, que é o seguinte: ok, um atleta é muito rápido, como aconteceu com o Coleman nos 60 metros há uns anos para cá, em que ele corria, fizeram-lhe uma análise da técnica de corrida dele, realmente não era, do ponto de vista teórico, ideal. E realmente não era. E o que é que aconteceu passado algum tempo? Foi que realmente ele teve uma lesão. Se a lesão se deveu a esse fator técnico, não sei. Mas realmente temos que pesar na balança o que é que podemos prescrever em termos de treino para que ele melhore como atleta, mas também para que ele se mantenha saudável durante o ano todo. E isto falo com atletas de sprint, como também falo com desportistas, com futebolistas. E então, em relação a como planear, como é que são uma sessão de trabalho como é que é uma sessão de trabalho contigo, mais ou menos, e como é que planeias mais também a longo prazo? Ok. Neste momento, e tenho a oportunidade, tenho a sorte de trabalhar com atletas, maioritariamente futebolistas, varia muito. Varia do seguinte modo: a partir do momento em que eu tenho um atleta, a primeira sessão será sempre avaliá-lo, e não consigo avaliá-lo em todos os parâmetros, mas diria que em termos posturais, como é que ele lida em ambientes o mais controlados possível, com estabilidade bilateral, unilateral, anti-extensão, anti-rotação, anti-flexão lateral, como é que ele lida com essas forças, em termos de mobilidade, seja passiva, seja ativa. Diria que também, numa fase inicial, em termos, outra vez, de locomoção, técnica de mudança de direção, técnica de velocidade linear, técnica de recuo, como é que ele lida com estes contextos, em nível de força a seguir, obviamente, a nível de assimetrias, possível assimetria, e aqui tem surgido alguma literatura que alguma assimetria tem que ser respeitada, mas tentar descobrir até que ponto é que essa assimetria não é prejudicial. Sim, e tentar perceber se o atleta, através se eu traçar um perfil de força-velocidade através de alguns protocolos, tentar perceber se o atleta precisa, portanto, isto de um ponto de vista mais grosso, dizendo que se um atleta precisa mais de força ou precisa mais de velocidade. E então, a partir do momento em que consigo perceber, em que tenho os dados, tentar prescrever o treino consoante essa primeira avaliação, mas também através da calendarização de um atleta, e tentar incluir o estímulo consoante os dias que faltam para o jogo ou para o evento competitivo que ele terá. E isso é o mais importante, tentar perceber qual o estímulo de treino que tem mais carga, ou em termos neurais ou em termos metabólicos, e tentar conciliar esta noção com estes eventos. Ou seja, muito raramente eu vou realizar muito próximo do jogo uma sessão que tenha muita sobrecarga excêntrica, porque a recuperação desse tipo de estímulos vai ser mais prolongada do que propriamente uma sessão de velocidade, onde ele tem uma percepção subjetiva de esforço baixa. E então também temos que conjugar isso e temos que pesar realmente. Se eu sei que ele tem que ter um trabalho de força máxima, um trabalho de força excêntrica, quando é que eu vou colocar e até que ponto de exaustão é que também vou submeter o atleta. Ou seja, de um ponto de vista geral é o que eu consigo responder. Obviamente isto depois traduz-se em exercícios, em séries, em repetições. E do contexto, não é? Sim, e do contexto. Claro que existe sempre uma base, e aqui voltamos à questão do sistema, mas esse sistema, para mim, um sistema só é sistema se for adaptável a cada ocasião e a cada atleta. Exato. E mesmo isso, como é que tu lidas com, imagina, com essas circunstâncias que por vezes
tens uma coisa programada Ok. e o atleta chega à tua beira, até está cansado ou teve problemas em casa, com familiares. Ok. Como é que te adaptas a essas situações? Ok. Sempre que eu tenho que um atleta vem treinar comigo através de testes de questionário de prontidão, muitas das vezes através de testes de prontidão, através da repetição de CMJs, de Counter Movement Jumps, para perceber se realmente, comparativamente com os níveis que ele apresentou na sessão anterior, se realmente há uma variação assim tão grande, para que eu perceba se do ponto de vista neural ou o que lhe quiser chamar, a expressão de força dele não está como eu quero, tentar realmente perceber se o que eu tenho planeado vai poder ser cumprido, e se deve ser cumprido, porque muitas das vezes o que acontece, eu tenho uma sessão e tenho que obrigatoriamente fugir desse planeamento, porque isso vai prejudicar o atleta. Isso vai prejudicar o atleta. E outra vez, também tentar perceber se ele ou ela quando é que vão ter um evento desportivo, um evento competitivo. Também tentar conciliar com esses constrangimentos, não é? Esqueci, nem te perguntei no início onde é que estás, que formações é que tiraste? Ok. Qual é a tua Pronto, base? de um ponto de Formações vista, externas. ok. Desculpa. Do ponto de vista assim mais geral, eu pela faculdade consegui ficar com um nível 1 de treinador de futebol, apesar de não ser, e não estou a ver, não sei se algum dia quero ser um treinador de futebol propriamente dito. Pronto, depois quando eu estive em Espanha, tive a oportunidade de, como estava a trabalhar no centro de alto rendimento, ficar com o nível de treinador nacional de atletismo. Durante o último ano e meio consegui realmente fazer algumas formações internacionais que abrangem delineamento e desenho, program design, ou seja, como é que eu desenho um plano de treino, algo também que remeta um pouco mais para a agilidade e velocidade, algumas certificações nesse sentido, e uma que se calhar maior destaque. Não é questão de maior destaque, nem sei se foi que me colocou mais dificuldades, mas é a Strength and Conditioning Specialist Plan SCA, que é uma instituição que realmente tem algum prestígio e que é mais importante no sentido de me exigir, pela questão dos créditos, que eu tenho um período de recertificação que quase me obriga a que eu tenha uma formação contínua. E acho que isso é muito bom, porque quase que me obriga a eu estar constantemente atualizado com a literatura, com a ciência, e é isso. Acho que não me estou a esquecer, de nada. E essa da Strength and Conditioning Specialist da NSA, aconselhas a malta que está a começar, tipo eu? Aconselho. Acho que esse tipo de certificados são importantes, essencialmente se tiverem a ambição de querer trabalhar fora, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, em muitos sítios é necessária esse tipo de habilitação. Sim, acho que não se perde nada, mas ter atenção, essencialmente, que... Não é por ter a formação... Não é por ter a formação que vocês são mais ou menos competentes. Não é por aí, porque de certeza que há muita gente que não tem e que é muito competente ou mais competente de pessoas do que têm. Isso depende muito. Acho que a maior valência que um treinador neste ramo tem é o tempo que passa a ler, o tempo que passa a estudar, mas com gosto. Acho que quando um treinador lê e estuda e é algo que por obrigação, acho que não faz sentido nenhum, porque acima de tudo, e aqui estamos a ser um pouco mais filosóficos, estamos aqui só uma vez e temos que fazer algo que nos apaixona. Para aproveitar. E acho que nesta onda que tem surgido agora muito de strength and conditioning e treino de força e de velocidade, acho muito importante, mas há outros treinadores que estão mais especializados por exemplo, em mobilidade, no flow, na consciência corporal, que também são muito importantes, e hoje em dia eu acho que também temos que
que surgiram, que apareceram um pouco nesse registro. Não podemos só ser todos treinadores de força e especialistas em força, não. Por exemplo, há formações que o FRC, do Pales and Rails, coisas do género, que são muito importantes em termos de mobilidade, em termos mesmo de mitigação de lesões. Então, mais uma vez, e deve haver treinadores, ele está sempre a falar da visão holística. É o que eu me revejo. Acho que devemos olhar para o treino como isto, como 360 graus e não como 180, 90. Não. O treino não é só um parâmetro e muitas das vezes, mesmo em capacidades físicas, o atleta pode estar preparado, mas se do ponto de vista mental não há esse equilíbrio, não vai conseguir expressar essa qualidade de movimento e de capacidades técnicas, táticas, físicas em jogo. Não vai acontecer, porque o sistema dele não vai estar preparado para expressar esse tipo de qualidade. Não vai. Tentar saber um pouco... até podemos ser bons numa área que gostamos mais, mas temos de não descurar nenhuma parte, tentar Exatamente. saber Exatamente. Um bocado de tudo, para termos uma mala de ferramentas maior, não é? Exatamente. E repara, não sei se gostas de treinar, Tomás. Não gosto. Não gosto, pá, esquece. Mas quanto aí, achas que um treinador deve treinar ou não? Agora mais uma opinião pessoal. Acho que os frangos todos que não treinam não deviam ser treinadores. Não, acho que é importante que um treinador treine, mas nunca um treinador que seja atleta e só depois treinador. Acho que um treinador é potenciado como treinador se realmente gostar de treinar e perceber o que é que resulta ou não com ele, porque a meu ver um treinador é sempre mais rico e mais preparado se perceber quais são as exigências, seja em termos de ângulos, de execução, em termos de carga neural e carga física que um atleta passa, está sempre mais próximo de compreender o atleta. Então, se um atleta treinar e perceber que mudanças é que podem surgir através de um certo tipo de treino, estará mais perto de compreender qual é a carga submetida ao atleta. E acho que esse é o ponto mais rico de treinar. E, obviamente, se gostas de treinar, acho que toda a gente que o gosta de fazer deve ser consistente nisso e nunca desculpar o facto de ter muitos treinos ou muitos atletas para não poder treinar. E eu, se não treinar, não consigo responder aos desafios que tenho com os meus atletas no próprio dia, no dia seguinte. Acho que é uma rotina, é uma cultura que eu imprimi em mim próprio, que eu acho que, e espero que nunca desapareça, porque faz-me uma melhor pessoa, um melhor treinador, e faz-me compreender melhor também o treino. Mesmo aquela questão que tu falaste da disciplina e ajuda nisso, tipo, se tens de treinar, tens de te organizar ainda melhor. Obviamente. Para conseguir fazer tudo e tendo mais disciplina. Obviamente, e eu sou neste aspecto também, talvez pelo meu background que tive no Exército. Era isso que eu te ia perguntar. Qual foi a importância disso a nível da tua disciplina? Bastante. Eu lembro-me que pronto, entrei com... Eu nem cheguei ao dia de fazer nacional porque já estava no Exército. E acho que esse tipo de experiências me levou a que, quando eu entrei na faculdade, encarasse essa experiência de uma maneira completamente diferente do que a maior parte das pessoas com 18 anos encarou. Que foi essa, através de, se calhar, nesse momento já perceber o mundo de trabalho e o mundo e as dinâmicas de trabalho que existem entre cada um, tentar perceber e conseguir perceber que realmente eu se entrasse num curso, iria ter que ser para ser muito bom e tinha que gostar do que estava a fazer, e para isso tem que haver disciplina. E eu acredito nesta frase que é de um autor e de uma figura que eu aprecio muito, que é o Jocko Willink, que diz o seguinte, que discipline equals freedom, que a disciplina equivale ou traz liberdade, e eu acredito muito nisso. Se eu quiser ser um treinador que trabalhe com qualidade com muitos atletas, eu tenho que ter disciplina para estudar, para tentar compreender o treino, para depois, quando estiver com atletas, ter essa liberdade de treinar com qualidade, porque se eu não tivesse tido essa disciplina,
e obviamente estou sempre a aprender e acho que nunca vou deixar de o fazer. Se eu não tivesse esse tipo de mentalidade, acho que não iria ter esta liberdade de conseguir trabalhar com a maior parte dos atletas. Yeah. E mesmo a disciplina é mesmo importante para não só para te dar a liberdade de treinar e para te organizares aí agora estou a ser repetitivo. Tranquilo? Então. Mas eu gosto da frase daquele maratonista, não sei o nome, do keniano que acabou a distância da maratona em menos de 2 horas. Sim, que ele fala que a disciplina traz-te liberdade, porque se não formos disciplinados vamos ser sempre escravos dos nossos hábitos e do nosso humor. Claro. E então, mesmo, acho que essa questão do exército tenha sido importante para ti, para te levar tipo, à excelência, que é, se é para fazer, tem de ser feito, e para cumprir, e depois no fim até te vai dar mais felicidade e liberdade porque conseguiste cumprir. Claro, eu acredito muito em hábitos e em rotinas, seja para treinadores, seja para atletas. Acho que nós não temos que ser felizes só à sexta-feira quando acabamos o trabalho. Temos que tentar, e obviamente não sendo demasiado romântico, tentar ser feliz com a rotina. Com o processo. Se eu não sou feliz com a minha rotina atual, há alguma coisa que se passa. Por mais chata que essa rotina seja, por mais que eu fique aqui até às 9h30, 10 da noite e que ainda vá treinar na meia hora que me resta, se eu não for feliz assim, alguma coisa falta ou alguma coisa estaria a fazer mal. Porque a vida não pode ser só de chegar à sexta-feira e ir sair com os amigos após uma semana de trabalho. Não, eu acredito que devemos fazer algo que obviamente seja exigente, mas que também seja desafiante, e que nós gostemos ao mesmo tempo. Acho que é isso. E acho que também não... E tipo, esses hábitos não é tipo de um dia... Muitas pessoas tentam de um dia para o outro querer mudar os hábitos todos. Temos de ser pacientes e ir criando esses hábitos com o tempo, que não é de um dia para o outro que criamos esses hábitos. Sim, mas acho que é uma questão de tentativa e erro. A disciplina que eu tenho hoje não era a disciplina que eu tinha se calhar há 2 anos ou há 1 ano atrás. As coisas vão se aprimorando e se calhar o que vou ter daqui a 1 ano pode ser diferente da que eu tenho agora, e a visão que eu tenho do treino e da minha profissão pode ser diferente da que eu tenho agora. Mas acho que é necessário compreender isto, que estamos numa constante aprendizagem, e que temos que refletir realmente se é isto que queremos, porque muitas das vezes, e eu tive aqui um treinador que me veio visitar e realmente ele disse uma coisa que a mim não me caiu bem, que foi o seguinte, e eu perguntei-lhe, então, mas porquê é que estás aqui? Porquê é que vens aqui visitar? Mas porque eu já estou farto de trabalhar com população geral e só quero trabalhar com atletas. Ok, é plausível, eu percebo isso, mas a partir do momento em que nós só queremos trabalhar com atletas, acho que não é de treino que gostamos, é de outra coisa qualquer. Eu tenho que encarar qualquer cliente meu, seja atleta ou não atleta, como um atleta, como tal, porque eu não posso só querer trabalhar com atletas de alto rendimento se não tenho gosto em trabalhar com os restantes. Não. Cada pessoa é um atleta em termos relativos. As diferenças que um jogador de futebol que está na primeira divisão, que trabalha comigo, sente ao longo de 1 ano, em termos relativos, são as mesmas que uma dentista ou uma hospedeira de bordo sente no seu conforto, na sua estética. Isso também é importante, também temos que analisar dessa forma, na minha opinião. Tu, no fundo, os atletas o que fazes é ajudá-los a alcançar objetivos, e as pessoas que têm trabalhos que não são atletas profissionais, têm os seus trabalhos no dia-a-dia, também o que procuram é concretizar objetivos, e o objetivo de um treinador é ajudar a concretizar objetivos. Obviamente. Eu nem te perguntei onde é que estás a trabalhar, qual foi o teu percurso profissional? Ok, um bocadinho. Pronto, como eu te disse, após a minha passagem no Exército, eu estive na faculdade, passei esse tempo na faculdade, e após as experiências que tive, que já mencionei, eu quando estava em Madrid, eu comecei a falar com o Francisco, e quando voltei a Portugal,
em conversa surgiu eu vir cá a Lisboa, falarmos apenas de treino, e realmente as coisas clicaram e houve um clique em termos de ideias de treino, o que é o treino, como é que se lida com o atleta, e realmente passado 1 ano e meio ainda estou aqui, e realmente tenho a oportunidade de trabalhar com esses atletas e num contexto bom, com condições, e é isso. Para já a minha experiência é essa e é onde eu estou. Aqui no PTW... Na PTW 360, é isso. E pronto. E como é que é o teu dia-a-dia aqui, mais ou menos? Acordar aí ao meio-dia. Não. Pronto, tenho os meus treinos de manhã, tenho os meus treinos à tarde. Tentar sempre, obviamente isto é um pouco variável, ainda por cima quando se trabalha num contexto privado, os horários são um pouco mais ágeis. E então, tentar tornar, o meu contexto é tentar tornar o ágil em fixo, ou seja, eu tentar já contar com esse tipo de variações e tentar perceber que esse pode ser o meu dia. E em cada furo, ou em cada horário que eu tenha livre, tentar sempre fazer algo que eu gosto, acima de tudo, e que contribua para a minha qualidade em termos a longo prazo. É isso, o que é que eu quero dizer com isto? Estudar ou treinar. E, obviamente isto não é só treino na vida, eu também tenho a minha vida pessoal, a minha vida social, e também é importante termos este balanço, porque... ter um equilíbrio entre tudo. Exatamente, porque acho que também já tinhas dito isso, um médico que só de medicina sabe, nem de medicina sabe. E acho que um treinador lida com humanos, não lida com máquinas, nem lida só com atletas. Antes são humanos, e se nós percebermos como é que um humano funciona e quais são as necessidades que ele tem que ter, sociais, tem que ter ambições profissionais, nós também temos que perceber isso. O treino é muito importante, mas não é a coisa mais importante. E acho que temos que perceber isso. Acho que estamos só a falar de treino, não estamos a falar do que é a vida em geral. Porque o treino até mesmo é uma fatia pequena, claro, porque o objetivo até é o dia-a-dia total. E como é que são aquelas fases de pré-épocas que os atletas te caem aqui todos em cima? Como é que lidas com esse excesso de trabalho? É desafiante. Só para não é um excesso, não diria que é um excesso, é desafiante. E hoje, olhando para trás para as férias de verão, realmente foi muito bom, excelente, muito desafiante. Obviamente haveria dias em que eu não tinha tempo para almoçar, e isso nem sempre é bom. Acho que acho que se fosse agora não repetiria. Acho que tentava organizar um pouco melhor as coisas, porque realmente o rendimento nunca é o mesmo da nossa parte quando não temos esse descanso. Mas muito bom, desafiante, tentar perceber como é que eu, quando vêm 2 atletas ou 3, tentar perceber como é que eu vou criar um circuito que os estimule e que os coloque no estímulo que eu quero, para que haja alguma fluidez nesse tipo de dinâmica. É muito bom, é sempre bom teres a oportunidade de trabalhar com eles na sala de musculação e também algum trabalho de campo, é excelente. Por isso é que também tu no fundo, não interessa se o atleta te chega, se é o primeiro e estás cheio de energia, ou se é o último. Tens de manter a mesma performance. Sim, para todos. Tens de manter tenho que tentar o nível máximo, não é? Ser constante, porque a importância é mesmo do atleta das 8 ou das atletas das 9 da noite. Exatamente. É a mesma coisa. Creio que está tudo. Acho que está tudo. Vamos nos despedir então. Agradecer aqui ao Tomás por ter aceito o convite. Eu é que agradeço. E ao ginásio por nos ter cedido o espaço. Sem dúvida. E acho que está tudo. É isso, obrigado à equipa toda. Ok? A malta aí atrás. Espero que seja um projeto que arranque bem, mas que se mantenha em condução durante muito tempo. Não é arrancar e espetar-nos logo na primeira coisa. Espero bem que não, ainda por cima se sou dos primeiros, não quero que isso aconteça. Mas pronto, isso. Espero que tenha contribuído com alguma coisa. Não, foi importante o teu contributo, já agora agradeço. Desculpa estar-me a sobrepor-te. Agradeço e da mesma forma como estruturaste tudo, nota-se que és uma pessoa dedicada e já agora agradecer pela interação que tiveram connosco, porque viemos aqui já anteriormente e aceitaram-nos e mostraram-nos como é que trabalham e para nós, que vocês são tipo referências,
é importante e dá-nos tipo outro alento e mais motivação para Mas se trabalhar. me permites, só o fiz porque também percebi que, para já percebo que a forma como vocês percebem o treino, e principalmente tu e o Mesquita, percebem o treino de uma forma que eu acho que é valiosa. Não, veem o treino como algo que vos apaixona e não como uma oportunidade para chegar a um certo ponto. Primeiro é algo que vos apaixona, depois a progressão de carreira é secundária ou não é o principal. Está Ok? feito. Obrigado Tá? e até à próxima. Tchau, malta.